8 horas e 17 minutos, o Ministério da Saúde divulgou essa semana que, em menos de um ano, o programa Mais Médicos aumentou em 40% o número de consultas nas unidades básicas de saúde de todo o estado. O programa trouxe a Santa Catarina 448 novos médicos. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, que foi bastante controverso à época e ainda hoje gera polêmica, participa conosco hoje do TV Com 20 Horas o diretor de Assuntos Jurídicos do Sindicato dos Médicos aqui de Santa Catarina, o Dr. Leopoldo Bach. Tudo bem, doutor? Boa noite. Tudo bem, Felipe. Boa noite. Muito obrigado pela gentileza da participação aqui conosco. Prazer. Bom, a gente, quando fala de programa Mais Médicos, a gente fala de algo que ganhou a mídia nos últimos meses, na época da sua implantação, e muito polêmico. Há quem defenda ferrenhamente, há quem acha que ele não resolve o problema da saúde. Eu gostaria de ouvi-lo, enquanto representante do Sindicato dos Médicos, a avaliação que vocês fazem. Será que nós temos realmente o que comemorar com esse programa? Certamente o governo federal tem a comemorar uma ótima peça de propaganda eleitoral, que é isso realmente o que é esse programa, né? Um programa controverso, como dissesse até no nome, Mais Médicos. De fato, esses 448 profissionais que já aí estão, não dá para dizer que são médicos, eles são intercambistas. Eles não têm registro profissional de médico. A própria formação deles, principalmente dos cubanos, é bastante duvidosa. O curso de medicina em Cuba tem metade da carga horária de um curso de medicina brasileiro. Então, na realidade, serão médicos de fato ou agentes de saúde um pouco melhorados? Então, os próprios números divulgados pelo Ministério da Saúde, que já de per si devem ser encarados com desconfiança, vindo de um governo que mente e trapaceia tanto, em tanta coisa, vi de caso Petrobras, refinaria de Pasadena, o Porto de Mariel em Cuba e tantas coisas mais, né? Que a gente viu que não era aquilo que se dizia. Esse programa também deve estar eivado de coisas que não são verdadeiras. Aumento de 38% em consultas, com 448 profissionais, 1,5 milhão de catarinenses atendidos pelo programa. Dá para acreditar nesses números, serão verdadeiros? Há de conferir. E qual é a qualidade desse atendimento? Isso é que é o pior de tudo. A gente, como a entidade médica, recebe todo dia uma série de denúncias vindas de profissionais, médicos, a respeito de irregularidades cometidas por esses profissionais intercambistas. Exames errados, receitas incorretas, diagnósticos mal feitos, encaminhamentos mal feitos e tudo mais, entende? Atendimento básico não era nem, digamos assim, o pior problema que a gente tem em saúde no nosso país. Por que ter médicos cubanos, por exemplo, em cidades como Florianópolis, Joinville e Blumenau? Qual é o sentido que isso faz? Sim. Não tem médico suficiente aqui? Pois é. Nós temos 420 mil médicos brasileiros. Desses dados fidedignos, 75% se dedicam a atender o SUS. Qual é o problema, então? Não é falta de estrutura? Falta de salário? Falta de carreira? Não é isso que está faltando? Será que isso vai resolver os 70 mil médicos, 70 mil leitos hospitalares que este governo, contando Lula e Dilma, fechou? Será que a população sabe disso? Bom, e a gente tem outros problemas aí. Recentemente noticiamos até aqui no TV Com 20 Horas, o problema do hospital universitário, por exemplo, com leitos fechados à disposição. 100 leitos fechados. Exatamente. E a população sofrendo. Agora o senhor falou ali das denúncias que recebe, que o sindicato recebe de colegas, de outros médicos, com relação a irregularidades. Eu gostaria de saber, da parte de pacientes, chegou também alguma coisa para o sindicato sobre o atendimento desses médicos? Também, inclusive casos de morte. É mesmo? Só que a gente pouco pode fazer, porque como eles não são médicos registrados, não dá nem para denunciar ao Conselho Regional de Medicina, né? A gente encaminha os fatos, as denúncias para o Ministério da Saúde, que evidentemente nada faz. Sim. O colega Rafael Martini está lá na redação do Diário Catarinense e ele participa conosco da entrevista, até porque nós falamos bastante, né, Martini, na época do lançamento do programa Mais Médicos aqui no estado. Ouvimos ambos os lados, quem defende o programa, quem é contra o programa. E o fato de ser contra aqui é apenas querer fazer uma reflexão sobre o programa, talvez seja quem reflita os números com um pouco mais de clareza. Eu gostaria de te ouvir, Martini, um questionamento sobre esse assunto. Primeiramente, boa noite, doutor Felipe. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o senhor falou aí de inúmeros casos de denúncias, mas que o sindicato praticamente está de mãos atadas, que tem muito pouco a fazer. Se o sindicato, aí a pergunta é muito simples, se o sindicato que representa a categoria médica e o próprio Conselho de Medicina alegam que estão limitados, enfim, no seu campo de atuação para questionar esse trabalho dos médicos,
A quem recorrer, então, quer dizer, o paciente que se senta mal atendido, ou inclusive um caso de imperícia, um caso de imprudência no atendimento, a quem a pessoa pode recorrer, já que as entidades que representam a categoria médica também estão de mãos atadas? Oficialmente deveria recorrer ao Ministério da Saúde. Acho que eu já falei a respeito disso. Provavelmente nada fará a respeito. Sugiro encaminhar a denúncia para a imprensa e sugiro, em 5 de outubro, votar para mudar esse governo, que é o que está realmente causando esse problema todo. Bom, a gente falava na época do lançamento do programa que esses médicos atenderiam muito uma demanda no interior do estado, onde faltam profissionais. E aí, muita gente reclamava que não adianta oferecer um médico, pagar um salário interessante para o médico, para ir para o interior do estado, chega lá, ele não tem condições mínimas de trabalho. Paralelo a essa chegada dos médicos, os senhores notaram também melhoria mínima que fosse na estrutura para que eles desempenhem um bom trabalho lá? Nenhuma. Continua tudo igual. Continua as estruturas físicas iguais, falta de equipamento, material, outras equipes como dentista, enfermeiro, psicólogo, assistente social e tudo mais que precisa, o médico sozinho, sentado numa mesa, pouco pode fazer, na realidade. Há que ter uma estrutura, né? E sem essa estrutura fica difícil, quer dizer, os intercambistas vão ter dificuldade também. Além de serem limitados pela sua formação deficiente, na maior parte das vezes, eles também não vão ter uma estrutura adequada, mas não podem nem reclamar, né? Os cubanos, eles trouxeram a ditadura cubana junto com eles, né? Porque eles não podem nem confraternizar com o brasileiro, não podem falar com o brasileiro. De cada 5, um pelo menos é um agente ideológico, um espião a serviço de Fidel, que está ali para espionar os outros 4. Então fica complicado, né? Pode observar que teve apenas 1% de deserção deles, né? Todos eles têm medo também. No começo a gente observou uma polêmica muito grande quanto a isso. Alguns médicos, inclusive, enviados pelo próprio governo, querendo abandonar o programa. Bom, vocês têm feito, para finalizar, sempre atuado numa luta em defesa dos direitos dos médicos aqui no Estado. E da população. Exatamente. Que precisa ser bem assistida, e ter uma saúde digna, decente. Estamos em um ano eleitoral, é uma hora em que dá para se pedir bastante coisa, mas a gente não sabe se isso vai ser atendido no futuro. Gostaria de saber a expectativa dos senhores quanto a esses desejos, esses anseios, para que a gente não tenha mais uma vez que falar e continuar falando de leitos fechados, de falta de estrutura e problemas na saúde. Nós não vemos nenhuma expectativa de mudança com esse governo que aí está. Se há que ter mudança, tem que haver mudança de governo. É a única solução. A classe médica brasileira, as entidades médicas nacionais e regionais têm esse entendimento, já até com uma política e uma posição firmada. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Eu agradeço a gentileza. Eu que agradeço. Na entrevista aqui conosco no TV Com 20 Horas. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade.